Enfim. Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né galera, aqui no meu canal Brasília Futebol. Sim, vejo falar sobre um grande jogo, né galera, jogaço, eu gosto, espetacular que tá sorando no Campeonato Paulista Feminino, Paulistão Feminino do Corinthians, né galera, tem São Paulo e Corinthians, né galera, vou até pegar a camisa do Corinthians, inclusive. Lá no estádio Gabriel Marques da Silva, Santana e Parnaíba, São Paulo. Que é Corinthians, pô. São Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Agora eu vim, apareci. Como vocês sabem, né, o time do Corinthians, né, masculino, né, tá de férias, né, do Corinthians é a maioria dos times, o Santos, o São Paulo, né, os Paulistas de Vasco, no Esporte, Sport Clube Recife, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, a maioria dos times, né. Os que continuam jogando são da Série B, Série C e Série D, mas no feminino, né, futebol feminino, né, as mulheres continuam jogando normal. Inclusive em outros esportes também, no basquete, no vôlei, né, no vôlei, por exemplo, hoje o Brasil jogou e venceu a Turquia por 3-1, né, na Liga das Nações de vôlei feminino, lá na Turquia, em Istambul, na casa delas, assim, né. Mas eles também nessa Liga das Nações perdeu nenhum jogo, perdeu um só para a Itália, né? Se não me engano, 3-0, né? Mas enfim, de qualquer forma, né? Como já falei no vídeo, vou falar do jogo do Corinthians, futebol feminino. O time do Corinthians tá no piscinado, né? Ganhou tudo temporada passada, né? Exceto a Supercopa, né? Enfim, é a Supercopa do Brasil feminino, né? Mas o Corinthians ganhou. Sim, vocês sabem que o futebol tá paralisado, né? Por causa da Copa do Mundo de Clubes, obviamente, né? Os brasileiros voando, né? Como vocês sabem, o Palmeiras venceu o jogo contra o Al do Egito, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, o PSG, o Flamengo venceu o Chelsea, ontem o Fluminense venceu o San Hyundai da Coreia do Sul, mas tem o Botafogo contra o Atlético de Madrid, né, galera? O Rose Bowl Pasadena na Califórnia, né? E o Palmeiras contra o Inter Miami e Palmeiras, né? É o time do Messi, né? O Lionel Andrés Messi Custinho, né? Também. Messi, Soares e tudo mais, foi o Palmeiras, Estevão, Rafael Veiga, Vitor Roque, Flávio Lopes, né? O time do Abel Ferreira. Mas enfim, né, galera? Como eu já falei no vídeo, eu chamava bolão, palpite pra cada jogo, pra gente jogar. O jogo tá passando ao vivo na Casa da TV, né? Na Casa da TV e na HBO Max, né? Na Max, né? Basicamente, são os lugares de transmissão, na Space, né? Mas basicamente na Casa da TV e no stream, né? No serviço de stream da Max, né? Que é da TNT, né? Na Max, TNT em si, TNT Esportes não transmite, né? Essa é pequena. Casa da TV, sim, se engrandece, né? Narração da Letícia Monteiro, né? Os comentários da esqueci agora, como eu não sou acostumado, né, jogos de futebol feminino só de vez em quando, mas só sei que o Corinthians tem ótimos jogadores, né, o time do Corinthians, Lucas Piscinato, tem grandes jogadores, né, o Corinthians tá ganhando de 1-0, né, gol da Duda Sampaio, o jogo tá acontecendo lá no estádio Gabriel Marques da Silva, lá em Santana e Parnaíba, né, interior de São Paulo, não tá acontecendo, eu mando São Paulo, mas não tá acontecendo no Morumbi, né, deixa eu ser Pompeu Toledo, podia estar acontecendo, se fosse no caso do Corinthians, na Química Arena, mas se bem que eles devem estar reformando o campo, melhorando a estrutura, eles aproveitam esse período de férias, né, de 30 dias, né, sem jogos, no time masculino, né, dos homens. São Paulo, inclusive, no time masculino, né, nos homens, mudou o técnico, né, como você já deve saber, né, quem posta, né, acompanha futebol, né, demitiu o Zubeldia, né, Luiz Zubeldia, na verdade ele disse que ele quis sair, mas na minha opinião demitiu, sim. O último jogo do São Paulo antes da parada pra Copa do Mundo de Clubes foi, essa parada, né, pro Mundial foi pro Vasco, né, o Vasco leva a perder aquele jogo 3-1 há 10 dias atrás, acho, 10 dias, 10 dias, isso, hoje ele 22, que eu tô gravando esse vídeo mesmo, né, enfim, demitiu o Zubeldia, né, Luiz Zubeldia, contratou o Hernan Crespo, né, já tinha mandado o time em 2019, né, até o começo de 2020, né, Hernan Crespo, obviamente não ganhou nenhum título, comandou, tipo, 38 jogos, né, teve 10 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, né, super ruim, mas enfim, né, como eu já falei, o time do Corinthians em si é bom, além da Duda Sampaio que fez o gol, tem a Vicky Albuquerque, né, a Vitória Albuquerque, né, a Tamires, né, lá atrás, jogou a Copa do Mundo com o Brasil várias vezes, as duas Copas, 3 Copas do Mundo, né, a Tamires, a Letícia Monteiro, né, a Ariel Godoy, tem a Johnson também, que foi convocada recentemente em Jogos do Brasil. O Brasil que vai jogar a Copa América Feminina, time do Arthur Elias, né? Enfim, ele masculino já se classificou para a Copa do Mundo que vem em 2025, Estados Unidos, México, Canadá, né? Time do Carlos Ancelotti. No feminino, né, o time do Arthur Elias vai jogar a Copa América, né? Então tem ótimos jogadores também, até do Corinthians que pode convocar, além da Johnson, a própria Vitória Albuquerque, né? O Kika Albuquerque, Letícia Monteiro, Ariel Godoy, jogadores muito boas, né? Enfim, muita qualidade, né? Muita qualidade técnica. E lembrando que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina, né? A Copa do Mundo Feminina, né? Feminina, 2027, né? 2027, daqui a 2 anos, né? Praticamente. Então, ano que vem a Copa do Masculino, obviamente, mas tem importantíssimo, né, chegar à final e conquistar o título, né, o ex-campeonato, e 2027, quem sabe, né, fazer tudo para ganhar o título inédito, né, pela primeira vez na história, isso é aqui no Brasil. Então, o estádio do Corinthians, né, o Química Arena vai ser de jogo, provavelmente o Morumbi também, no caso de São Paulo, Allianz Parque, os Palmeiras, Maracanã, né, claro, Rio de Janeiro, Mineirão, em Belo Horizonte, por aí vai, né, Minas Gerais, o Beira Rio, né, a Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Arena do Pernambuco, né, Recife, Capitão Pernambucano, Arena de Fonte Nova, Salvador, né, na Bahia, Arena do Castelão, em Fortaleza, no Ceará e tudo mais, né, os principais estádios, igual como foi a Copa do Mundo 2014, no caso, 13 anos antes até então, né, então 11 anos, era 13, né.
Enfim, de qualquer forma, né, acho que o Corinthians vai vencer, né? O clássico. O jogo é da quarta rodada, né? Paulistão Feminino. O Corinthians busca mais um título. Seu, acho que 10º título na história, né? O Paulistão Feminino, o 12º título. São vários títulos já, do Corinthians no Campeonato Paulista Feminino, né? São Paulo também já ganhou 4, né? Se não me engano. O Palmeiras ganhou 5, né? O Santos ganhou 3, né? Enfim. E outros times também já ganharam. Santo André, né? São Bernardo, do futebol feminino, né? Mas o Corinthians é, obviamente, bem mais forte. A potência do futebol feminino. Ganhou tudo recentemente, né? Principalmente quando tava com o Arthur Elias, com o Lucas Pistar também, né? Mas ganhou tudo, Campeonato Brasileiro, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista, né? Paulistão, Supercopa do Brasil, né? Dizendo recentemente que, do mesmo jeito que tá tendo agora a Copa do Mundo de Clubes, né, galera? Masculino deve ter também o Mundial de Clubes Feminino, né? A Copa do Mundo de Clubes Feminino. Talvez o Corinthians participe. Tava dizendo que poderia ser já ano que vem, 2026, mas acho que não. Vai ser só depois da Copa do Feminino, ou final de 2027 ou começo de 2028. Copa do Mundo Feminino vai ser no meio de 2027, né? Em junho e julho, né? De 2027. Talvez em 2027 ou final de 2028 tenha uma Copa do Mundo de Clubes, né? O Mundial de Clubes Feminino, né? 2028 também tem Olimpíadas, né? Como vocês sabem, né? As Olimpíadas de Los Angeles, né? Jogos de Los Angeles, né? Na Califórnia, Estados Unidos da América, né? Los Angeles também tá sendo em vários jogos agora no Mundial de Clubes, né? Na Copa do Mundo de Clubes, né? Botafogo já jogou lá, né? Enfim, Botafogo vai jogar amanhã, inclusive, lá contra o Atlético de Madrid, né? Enfim, teve grandes jogos lá. Ontem teve o jogo também lá no River Plate, né? Contra o Monterrey de México, no 0x0, né? Enfim, jogos muito interessantes lá. Mas enfim, de qualquer forma, né, como já falei, o time do Corinthians vai vencer, assim, que é Corinthians, né, até porque eu tava com saudade de ver o Corinthians, né, enfim, eu como um bom corintiano, né, então, óbvio que tô torcendo muito pros times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, né, no Mundial de Clubes, né, pro Botafogo, pro Flamengo, pro Palmeiras e pro Fluminense, né, os 4. E por mais que eles são rivais do Corinthians, né, no cenário nacional, no Campeonato Brasileiro, né, no Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais, né, mesmo assim, eu tô torcendo muito pra eles, que estão representando o Brasil, sim. Até o próprio Palmeiras, sim, que é o rival do Corinthians, o maior rival do Corinthians. Mesmo assim, se o Palmeiras for campeão mundial, também torço com ele seja campeão do mundo, sim. Ou pelo menos vai acabar com a zoação. E de qualquer forma, eu sei que o Corinthians, quando for enfrentar o Palmeiras, vai fazer de tudo pra vencer, né? E vai vencer, quem sabe até, né? O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, lá em agosto, né? De 30 de julho e de 7 de agosto, né? O jogo de 30 de julho volta de 7 de agosto. Ele, né? O Química Arena volta no Allianz Parque, né? E só depois que voltar da Copa do Mundo de Clubes, né? Mas enfim, né? Óbvio, também deu meu foco pros estudos e tudo mais, né? Tô gravando mais por diversão, por entretenimento mesmo, né? Tem um domingo à noite, é pouco fazendo tanto pra gravar, né? Enfim, mas de qualquer forma, acho que o Corinthians vai vencer, sim. Quem sabe até um golear, né? O primeiro gol foi a Sampaio, acho que a vitória, a Gabi Zanotti vai fazer o segundo gol do Corinthians, né? A Gabi Zanotti, e a Vica Albuquerque, Vitória Albuquerque vai chegar e fazer o terceiro e quarto gol, vai vir do banco, né? Fazer o terceiro e quarto gol do Corinthians, e a Johnson fazer o quinto, isso é golear do Corinthians, né? 5x0 Corinthians contra São Paulo, né? No clássico majestoso, né? São Paulo e Corinthians. No Campeonato Paulista, né? O Paulistão Feminino. Paulistão Feminino, né? As mulheres do Corinthians, as brabas do timão, né? Que é Corinthians, pô. Salve o Corinthians, confiamos, confiamos eternamente entre nossos corações. De tradições e glórias mil. Tu és orgulho esportivo do Brasil. Corinthians que foi o último campeão mundial brasileiro, né? Em 2012, como vocês sabem, né? Gol de Paulo Guerreiro, né? Tinha sido até então, antes do Botafogo vencer o Paris Saint-Germain, o PSG, o último brasileiro ganhando o europeu. Até o Botafogo, graças a Deus, venceu o PSG, finalmente, né? Quebrou esse tabu. O Igor Jesus, né? Muito feliz, né? O futebol brasileiro voltou a vencer o europeu, né? E o Flamengo, claro, teve vencido o Chelsea de virada, né? 3x1, né? Gol do Bruno Henrique, né? Do Danilo, gol do Wallace, gol da Valaciano. É merecidíssimo, né? Tem mais uma chance, o Botafogo vencer de novo mais um time europeu, né? Agora o Atlético de Madrid, né? Do Griezmann, Antônio Griezmann, do Álvares, Julián Alves e tudo mais, né? E, obviamente, o Palmeiras venceu o Inter Miami, né? E depois o Flamengo venceu o Los Angeles, Estados Unidos, o Flamengo já tá classificado, mas o importante venceu. E o Fluminense venceu o Mamelodi Sundowns, África do Sul, pra confirmar a vaga também. Com mata-mata. Depois pode ter Palmeiras e Paris Saint-Germain e PSG, né? Nas oitavas, Botafogo Inter Miami, né? Fluminense contra Flamengo contra Benfica, né? Ou Boca Juniors até, e Fluminense contra Internacional de Milão, Inter de Milão, né? Então realmente grandes jogos também prometem depois do Brasil. Tanto nessa rodada, né? Terceira rodada, terceiro jogo da fase de grupos, como também no mata-mata, oitavas, final, quartas, final, semifinal e final. Eu tô falando mais assim, né? Pra dar mais um tempo de vídeo, dar mais licença, né? Aquele futebol feminino tem muito o que falar. O Corinthians vai vencer, né? Certamente o Corinthians é mais forte. Pode ser que Deus o livre São Paulo vença? Pode. São Paulo também pode vencer. O mando de São Paulo tem alguns torcedores lá no estádio, mas são bem poucos mesmo, né? Menos de 1000 torcedores, cerca de 400 ou 500 torcedores, né? Todos de São Paulo. Porque em clássicos, né, no estado de São Paulo, não tem torcida de time visitante. Uma vergonha, né? Isso vale pra todos os clássicos, né? Só no futebol masculino, nos homens, né? No futebol feminino também, nas mulheres, até na base. Sub-20, sub-17, sub-15, sub-11. As crianças não importa, né? Bebê, né? Idoso, mastro. Se for clássico, não pode. É uma vergonha, né? Que o prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e o pessoal, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas não muda, né? Isso. Mas enfim, questão política mesmo, né? Mas eu posso também falar, né? Falar em questão de política, né? Eu vou comentar, meu canal é sobre futebol e sobre esporte em geral, mas eu posso falar sobre o que eu quiser. Quando é meu, eu falo sobre o que eu quiser, né?
Você sabe, né, da guerra entre Israel e Irã. Antes era Israel e Palestina, né, na faixa de Gaza, Hamas, agora é Israel contra Irã, né, Irã. E Estados Unidos, né, Estados Unidos da América, decidiu entrar no conflito, né, tanto que Donald Trump fez um pronunciamento ontem, depois que mandou as tropas americanas, norte-americanas, estadunidenses, enfim, lá pro Irã, né, não sei se foi pra capital iraniana, né, pra Teherã, né, Teherã é a capital do Irã, desculpa, Teherã é a capital do Irã, né, capital do Irã. Mas eu sei que ele mandou as tropas americanas lá nos Estados Unidos, né, Estados Unidos da América, pro Irã, né, pra bombardear a parte onde estavam as ogivas nucleares, né, que é a produção de bomba atômica, né, armas nucleares. Porque basicamente estão produzindo bomba atômica, e se brincar não é nem bomba, só as bombas de fissão nuclear, porque pra quem não sabe, vou dar uma aula agora, né, porque eu tô estudando pra passar em medicina, então preciso aproveitar, né, tem um tempo de gravação, se bem que o tempo dos meus vídeos são meio limitados, né, por exemplo, tá limitado agora pra 38 minutos, 40 minutos, tá meio estranho isso. Se vocês puderem, né, dizer que me dá dicas, igual me dá dicas sobre cortes de vídeo, edição, essas coisas, né, também pra mim aprender, porque eu gravo sem cortes, né, mas eu quero também aprender a gravar com cortes, com edição, mostrar imagens de jogadores, dos atletas, né, jogadores, jogadores homens, jogadores mulheres, quando eu estiver gravando e tudo mais, né, enfim, é importante, se vocês souberem, né, deixa aí nos comentários, né, que eu posso fazer alguma sugestão, alguma dica, né, sugestão aí nos comentários, né, comigo. Mas enfim, só pra finalizar aqui, né, realmente, né, bomba atômica, fissão nuclear, né, fusão nuclear, quebra do núcleo atômico do átomo, né, fusão, como por exemplo, tá presente nas bombas atômicas, como teve durante a Segunda Guerra Mundial, né, Hiroshima e Nagasaki, né, Hiroshima dia 6 de agosto de 1945 e Nagasaki, né, dia 9 de agosto de 1945, no Japão, quando os Estados Unidos obrigou o Japão a se render, né, depois que eles tinham atacado as bases americanas, né, em Pearl Harbor, né, e tudo mais, a história que você já sabe, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra das tropas das ideias nazifascistas, né, o nazismo alemão de Hitler, Adolf Hitler, o fascismo na Itália de Benito Mussolini, né, mas enfim, eu precisava ressaltar isso também, né. Mas basicamente é isso, é por isso que ele mandou as tropas, justamente para interceptar, né, bloquear, neutralizar a produção de armas nucleares iranianas, né, especialmente porque muitas das não são nem visíveis a olho nu, são subterrâneas, ou seja, embaixo da terra, você tem que cavar, né, enfim, usar equipamentos de última geração moderna do século XXI, terceiro milênio, para conseguir encontrar e destruir, né, obviamente sem tentar matar as pessoas comuns, né, os civis, como se chama, né, porque tem os civis e os militares, né, enfim, os civis iranianos, Teherã, capital de Irã, ou qualquer outra cidade iraniana, né. Enfim, tanto que ele falou isso durante a Casa Branca do White House, em Washington. Mas enfim, só pra finalizar, né, voltando pro vídeo, só pra dar uma licença, mas precisa dar uma licença mais de visualização, né. Se gostou do vídeo, né, deixa um like, né, você dá um like, se inscreva no canal, né, comenta, compartilha, né, ativa o sininho nas notificações, pra saber, postar sempre que eu gravar um vídeo novo, né, no meu canal do YouTube, né. E de qualquer forma, né, como eu já falei, enfim, eu acredito que o time do Corinthians vai sim vencer o São Paulo, né? Aqui é o Corinthians, né? O Corinthians é um time bem mais forte, né? Que o São Paulo, né? O Tricas. Vai vencer, né? Vai ser 5x0 Corinthians, né? O primeiro gol foi da do Sampaio, né? Já falei, né? Da do Sampaio, segundo gol vai ser da Gabriela Zanotti, né? Da Gabi Zanotti, né? Gabi Zanotti, terceiro quarto da Vitória Albuquerque, Vitória Albuquerque, quinto da Johnson, né? 5x0, né? 2 gols da Vitória Albuquerque, né? Vitória Albuquerque, um da Johnson, outro da Gabi Zanotti e com um gol da Duri Sampaio, né? 5x0 Corinthians, né? O Corinthians tem que aproveitar a chance que tiver, né? Sair rápido em velocidade, né? Contra-ataque, né? Na transição ofensiva, né? Defesa de ataque e fechar os espaços também do São Paulo, né? Marcar forte, marcar pressão na saída de bola, né? Sufocar o time do São Paulo, né? Não deixar o tricolor paulista, as tricas, né? Jogadores do tricas, fazer gol. Elas até têm alguns bons jogadores, como a Carlão, né? A Carlinha, né? A Moreira, né? Moreira Alves, né? Atacante, mas são os melhores jogadores dela mesmo, né? O Corinthians é bem mais forte, então o Corinthians vai vencer o São Paulo sim, né? Pelo placar de goleada, 5x0 mesmo. O Corinthians vai neutralizar, né? Na marcação, marcando forte, pressão, saindo rápido, né? Velocidade, atrás, flutuando, trazinha, sabendo a bola rápido, né? Enfim, fazendo jogadas ofensivas, tabela de regulação, encontrando espaço, buraco, envolvendo a defesa do São Paulo, né? O Tricas e o Corinthians vai vencer São Paulo. Vai ser mais uma vitória das brabas do timão, né? Que é Corinthians, porra. Mas enfim, é isso, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Você dê um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, né? Compartilha no canal pra gente chegar lá aos 1.000 inscritos, às 4.000 horas das tiras e tudo mais, né? É isso, né? Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. É isso, valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Lembra que o jogo passa na Casa da TV, né, galera? Valeu!